Vamos ao destaque do Leão da Ilha. Atacante português pode ser anunciado pelo Sport a qualquer momento e treinador fala que já monitorava atleta há 4 anos. É o primeiro reforço do Sport? Vamos saber as informações do Leão da Ilha com o repórter Moisés Oliveira. Um abraço, boa noite, Moisés. Boa noite, Mário. Boa noite para você, boa noite para o Zé, boa noite para todos os ouvintes, os colegas de equipe. Pois é, Mário. O atleta trata-se do Gonçalo Paciência. Tem que ter paciência, né, Mário? Gonçalo Paciência, 30 anos, atacante, e é um atleta português. Ele que, por sinal, é casado com a lagoana, né? Então, o técnico Pepa, ele concedeu entrevista ao Beto Lago, né? No podcast de primeira. E aí ele foi perguntado sobre essa negociação, se de fato está acontecendo, sim ou não. E aí ele acabou falando que conhece o futebol do atleta, inclusive já acompanha ele, né, há pelo menos 4 anos. É um jogador que serviu a seleção de Portugal, inclusive esteve nas Olimpíadas de 2016. Ele participou ali de 3 partidas, né? De 4 jogos, melhor dizendo, e marcou 3 gols naquela edição. Ou seja, é um atleta que o Pepa já conhece. Ele que estava no futebol do Japão, né? No Hiroshima. Então, é um atleta que tem experiência no futebol espanhol também. Passou no Celta, passou na Grécia, né? No Olímpicos. Ou seja, é um jogador que pode agregar muito o esporte caso esteja contratado. Um detalhe importante sobre esse jogador, a gente estava apurando, é que o GE, né, trouxe uma informação que o atleta até já tinha realizado exames médicos no esporte, só que está dependendo da questão mais burocrática, né? A gente sabe que é uma negociação internacional. Hoje à tarde eu conversei com o Guilherme Falcão, do esporte, né? Ele que é diretor do esporte, e aí eu perguntei para ele sobre o atleta e falei, olha, o Pepa praticamente deu ali a informação que de fato está tendo essa conversa com esse jogador. Ele não confirmou que o esporte está negociando, mas falou que é um atleta importante, um atleta que tem suas qualidades e tem características que agregam muito, né, as ideias do técnico Pepa. Então, é um jogador que pode ser esse primeiro reforço do esporte oficial. Claro que o esporte ainda não oficializou nada, que trata-se aí do atacante que tem 30 anos, o Gonçalo Paciência. Para a gente ouvir mais um pouco, a gente vai trazer um trecho agora, Mário, do Pepa. Ele concedeu entrevista ao Beto, né? E ele falou sobre esse jogador e veja o que ele traz de informação relacionado ao Gonçalo Paciência, de 30 anos. É um jogador que eu há mais de 4, 5 anos que ando a tentar, nunca consegui. Mas às vezes há fatores que podem acontecer, não é? Às vezes também está, a vida pessoal dele também levou para aqui, para o Brasil, não é? A esposa, né? Exato. Alagoana, né? Exato. Portanto, é de conhecimento público, vocês fazem muito bem o vosso trabalho. Portanto, eu tentei ir à volta, mas não vale a pena, já sabem. Portanto, essa questão também de adaptação à cultura, daí o não termos muitos jogadores portugueses no Campeonato Brasileiro, porque a língua é a mesma, mas não é fácil. Por isso é que aquilo que falámos há pouco do mercado, vamos, não é, direcionar muito para o mercado português. Não, claro que avaliamos tudo e todos, mas não é prioritário o mercado português, porque acima de tudo o prioritário aqui é o Sport. Os jogadores tenham capacidade técnica, física e mental para representar o Sport. Às vezes o mental vamos descobrir depois, porque por muito trabalho que seja feito de casa, há coisas que só pisando o gramado na ilha é que vais sentir mesmo o calor ali que a barra acabando, não é? Como diz lá em Portugal. Mas pronto, o Gonçalo é um jogador com uma qualidade técnica acima da média e dentro da área tem características muito, muito boas. Portanto, não vou fugir à questão, é um desejo antigo que tenho e que temos. Mário, veja, vamos descobrir quando ele estiver na ilha, né, Mário? Então deu a dica, né, amigo? Verdade, deu a dica, vamos aguardar. Zé do Carmo, é normal que o Pepa indique jogadores a partir de agora, já que ele é o técnico do esporte para 2025, Zé. Mas, Mário, não é normal não, tem que ser uma exigência do treinador. Olha, se vocês puderem acertar financeiramente com fulano de tal, traga, porque ele tem boas características dentro do que eu vou armar o esporte na primeira divisão. Então, essa questão de que o dirigente ele vai conversar com a grande maioria
das pessoas da comissão técnica que fazem todo um acompanhamento, não é, do atleta profissional, onde tem currículo, não é? O analista de sistema, ele normalmente vai dar as melhores dicas para o treinador. Olha, fulano de tal não teve um ano muito bom, se machucou, só fez tantos jogos, não é, só trabalhou tantos minutos. E aí agora você vê o treinador, não é, se manifestar em relação a essa contratação que poderá acontecer, que a gente não está vendo até então, Pepa falar em nome de contratação, mas ele abriu esse precedente. Não é? E se ele está indicando esse jogador, é porque ele sabe que o cara vai trabalhar dentro de uma característica onde o seu time se encaixa muito bem. E ele conhece, é normal que ele indique. Não é verdade? Não somente o Paciência, como outros jogadores também. Ele passou no Cruzeiro, eu acho que ele indicou de 2 a 3 jogadores. Você lembra, Moisés, quando ele passou no Cruzeiro? Veja, Mário, eu não tenho aqui a memória que traz, né, igual o amigo Diego. Você sabe que Diego sabe de tudo, pela qualidade de comentarista que ele é e a máquina de informação que ele tem na cabeça, né, para relembrar as coisas. Mas veja, ele indicou sim jogadores quando ele passou lá no Cruzeiro, né, indicou pelo menos umas 3 peças naquela ocasião. Não vai ser diferente no Sport. Agora, veja também, ele deixou claro, Mário, que o mercado português não vai ser o mercado que o Sport vai atacar 100% só jogadores português, né? Então ele deixou isso muito claro. Agora, ele também, nesse trecho que a gente colocou agora há pouco no ar, ele deixou claro que ele já acompanha o jogador, ou seja, 4, 5 anos. Então não é de hoje que ele quer contar com o atleta, que ele já estava analisando esse atleta. Então, é um jogador que chama muito a atenção, tem essa amplitude dentro da grande área, né? Então, é uma das características que ele pontuou. E claro que, como bem Zé falou, né? O Zé deixou muito claro isso. É natural que o treinador ele precisa indicar, né, jogadores, porque caso o jogador não renda aquilo que ele esperava, ele diz, olha, mas também não foi bem isso que eu queria. Vai ser diferente se caso isso vier a acontecer com quem ele indicar, porque aí é o dedo dele. Mas é natural, acredito que no Cruzeiro ele indicou pelo menos umas de 3 a 4 jogadores naquela ocasião, Mário. E assim, Zé, a gente tá vendo que o torcedor tá querendo contratação, porque o time subiu, mas o Sport tá fazendo tudo com muita cautela, né? Porque já foi divulgado, todo mundo já sabe, né, Moisés, que o Sport vai jogar as 3 primeiras rodadas do campeonato com o time alternativo, podendo estender um pouco mais, porque vai depender se o Sub-20 tiver ou não um bom desempenho desses 3 jogos iniciais. Mas o campeonato vai começar em março, a Série A. E vai ter aquela parada no mês de junho por conta do Mundial de Clubes. Mas o Sport deverá anunciar outros jogadores. Agora, claro que o torcedor está impaciente, Zé. Essa impaciência é normal do torcedor, porque o torcedor ele gosta de antecipar muitas coisas, não é? Da mesma forma que o torcedor antecipa que seu time vai ser campeão, ele da mesma maneira ele quer uma contratação que garanta esse título o mais rápido possível. Então, o que é que a gente vê, não é, dentro do que está se programando no Sport? É uma coerência muito grande, onde dentro dessa coerência, não é, você sabe que tem que fazer um elenco forte, principalmente para as competições que vão disputar, como o Campeonato Pernambucano, como Copa do Nordeste, como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, onde você vai precisar ter elenco. A partir do momento que você coloca o Sub-20 para disputar, não é, com a competição inicialmente, você dá chance para que os mais jovens eles consigam, não é, encher os olhos do treinador e principalmente, né, que o torcedor goste também da maneira como eles vão encarar toda essa competição, que esses 3 jogos iniciais são 3 jogos para uns, não é, são a grande oportunidade da vida, né? E também a gente sabe que tem muita gente observando esses meninos mais novos do esporte para que futuramente possam ser, não é, jogadores que se faça propostas para que eles que eles possam ir para outro clube. Agora, Moisés, Meia ainda não resolveu a situação com o ex-clube, mas a diretoria acredita que muito em breve vai oficializar a renovação de contrato do jogador. É quem eu estou pensando? A novela, né, Mário? Lucas Lima. Agora, é brincadeira isso. Eu recebi informação hoje que o atleta está no Recife. E aí está aguardando a situação do Santos. Eu conversei com o Guilherme Falcão, hoje à tarde, bati um papo. Sinal, obrigado aí pela atenção, viu, Guilherme Falcão? Foi atento com a gente aqui da Transamérica. E ele me falava o seguinte, Moisés,
Entre o esporte e o jogador, aquilo que o Miguel já vinha trazendo aqui, que não é novidade. Entre o esporte e o jogador, ok. A situação é o Santos. Ainda essa semana a gente deve resolver isso. Deve ser resolvido. O contrato com o esporte deve ser de 2 anos. Né? O esporte deve, quando resolver essa pendência que o Lucas Lima está aí com o Santos, o contrato com o esporte deve ser de 2 anos. A informação que eu recebi é que o jogador já está na capital pernambucana. Chegou. Agora está aguardando essa situação com o Lucas Lima. Lembrando que o Sport deve contratar mais um meia. Tá? A informação também que eu recebi hoje é que o Sport deve contratar mais um meia nessa levada de jogadores que o Sport está aí analisando. Mas o Lucas Lima, o Sport só está aguardando essa situação do jogador com o Santos. É bom que a gente deixe isso muito claro, tá, Mário? Não é o Sport, não é o Lucas que não quer vir para o Sport, não é isso. É o Santos. É o Santos que tem essa novela com o Lucas Lima. Enquanto não resolver, não vai fechar com o Sport. Agora, assim que resolver, ok. Outro detalhe também, o Sport não vai pagar nenhuma diferença para contratar o jogador, nada disso. O Santos e o Lucas Lima precisam resolver seus problemas para que o Sport oficialize de fato a contratação, que a priori deve ser de 2 anos esse tempo de contrato, Mário. Agora, Zé, é engraçado, coisas do futebol, né? Porque o Otero, por exemplo, estava praticamente acertado para renovar contrato, aí o Caixinha disse que não tinha interesse, que ele não seria aproveitado, ele já saiu do Santos. Lucas Lima, todo mundo já sabe, que o Santos divulgou várias e várias vezes que não tem interesse. E por que está dificultando essa negociação? Olha, Mário, para o Santos anunciar o nome do treinador, passou quase 2 meses. Não é? O Santos se classificou e não dava nada. Daqui a pouco apareceu o nome do treinador, agora, não é? Ao apagar das luzes, podemos assim dizer, pelo tempo. E agora entra essa situação dos jogadores, não é? Que também tem problemas de contrato com o Santos, e até você resolver, para você ficar livre, para você começar a negociar com outra equipe, vai ser difícil. É o que está acontecendo com o Lucas Lima no Sport. A gente sabe que ele quer ficar, mas quais são os termos, não é, que o Santos está usando para que ele libere ou não uma dívida que ele tem, que o Santos tem com ele, não é nem ele com o Santos, não é? Podemos dizer que o Santos tem com ele, porque o Santos pagava o restante do salário, só que em determinado momento começou a atrasar, que foi, não é, o que nós escutamos em relação às notícias, não é? E agora, não é, a coisa fica muito mais complicada, porque você, não é, está começando a desenvolver o seu trabalho com outra situação, que é principalmente de você focar nas competições, porque o Lucas Lima não se engana, ele vai ser exigido, não é, para mostrar o mesmo futebol que ele mostrou no final da competição, que ele foi um dos grandes percussores, não é, que o Sport conseguiu passar para a Série A. Então, ele vai ser exigido pelo tal, e ele precisa, o mais rápido possível, não é, se concentrar basicamente na sua preparação, e é claro que o Sport ganha muito a partir do momento que tudo for resolvido o mais rápido possível, Mário. Agora, Moisés, sem a presença da imprensa, o elenco rubro-negro trabalhou hoje à tarde? Isso, trabalhou nesta tarde, sem a presença da imprensa, né? Sem janela, lembrando que o profissional está trabalhando normalmente, mas quem vai estrear no Campeonato Pernambucano é o Sub-20. Fez um amistoso contra o Jaguar, no CT, empatou em 1-1, comissão técnica por completo acompanhando esse amistoso, nesse jogo treino, que aconteceu no fim de semana. O gol foi até marcado pelo Mikael, mas o profissional só vai estrear a partir da quarta rodada. Pelo menos é isso, né, Mário? Porque no futebol tudo muda, né? A gente sabe muito bem como é que funciona. Só basta o negócio não caminhar bem, aí parece que dá aí falta aquela convicção. Mas, pelo menos, a priori é que são 3 jogos que o Sub-20 irá fazer, né? Até ali o profissional entrar em campo. Já que eu estou falando sobre essa questão do Sub-20, o Internacional tem um zagueiro que pertence ao Sport da base. O nome dele é Vitor Gabriel. Esse atleta tem contrato de empréstimo com o Internacional, torcedor, até o fim deste mês, até o dia 31 deste mês com o Internacional. E aí, o Internacional está buscando a renovação desse empréstimo. Tá? Algumas pessoas estavam falando que o Internacional queria comprar. Eu conversei com muita gente hoje do Rio Grande do Sul, com os colegas da imprensa também,
o Internacional de momento tem interesse de renovar esse empréstimo do jogador, né? Que é um atleta que não chegou a jogar no profissional, no Internacional, mas tem chamado muito a atenção e interessa ao Internacional. Porém, o que é que acontece? Até a informação do Pedro Maranhão, do NE45, que é bem informado, por sinal, ele traz uma informação que o valor de compra do atleta, de 50%, é de 2,5 milhões, que é estipulado o valor. E o Internacional busca a renovação de contrato, para que aí, com mais um ano de contrato, ao fim dessa renovação de empréstimo, melhor dizendo, ele acabe comprando o atleta. E aí, se caso isso vier a acontecer, pode ter nessa negociação um jogador do Internacional vindo jogar no Sport por empréstimo, tá? O Sport ainda não confirma. Conversei com alguns diretores também do Internacional hoje, também não confirmam, mas tem essa possibilidade. A gente já tem o nome do jogador, inclusive eu já entrei em contato com o empresário, já falei com o empresário do jogador, a gente está aguardando a resposta, que é esse jogador que pode estar no meio dessa negociação, porque o Internacional busca a renovação de contrato, o Sport busca que o Internacional compre o atleta. Ou seja, é uma novela, não é uma novela, mas o Sport está negociando essa possibilidade de uma renovação de contrato com esse jogador, o zagueiro Vitor Gabriel. Caso renove essa renovação de empréstimo, melhor dizendo, empréstimo, aí nesse meio aí pode ter uma negociação envolvendo um atleta do Internacional para jogar no Sport. Então a gente precisa aguardar, porque como você bem pontuou, viu, Mário? O Sport está muito torcedores pedindo contratações, mas o Sport está tendo muita calma nesse mercado, está negociando tudo com muita calma, porque se der um passo errado, aí complica, né, Mário? Porque a tendência era já estar com 3 ou 4 reforços para começar bem a temporada. Mas se já planejaram começar com o time do Sub-20, 3 rodadas, ou podendo estender um pouco mais, aí tá aí. O Sport está num trabalho bem legal com a base, né? Tá o Sub-17 na Copinha, o Sub-20 para jogar o estadual por 3 rodadas, pelo menos por enquanto, e tá a situação do Vitor Gabriel aí, um jogador da base, que o Sport está tentando renovar com o Inter e que o Inter compra o jogador. Quer dizer, é uma questão que envolve muita categoria de base. A gente sabe que o Sport tem um carinho muito especial pela divisão de base. Consegue, não só revelar jogadores, como também negociar jogadores. O Pedro Lima, é um lateral que a gente sabe que foi muito rápido a ascensão dele e ele realmente segurou a peteca de ser titular, mostrou qualidade, mostrou realmente competência naquilo que ele sabe fazer, que é jogar futebol. E aí é claro que vão ser mais uma vez exigidos, e dentro do patamar de exigência, os jogadores começam a ter uma preparação adequada para isso. Trabalha com um cara que jogou futebol, que é o César Lucena que dá dicas a os jogadores mais jovens. Então tudo isso ajuda bastante nesse sentido aí. E aí você recebe, recebe uma ajuda de custo também para se manter dentro da competição e principalmente manter alguns familiares que às vezes o poder aquisitivo não é dos melhores, e tudo isso faz com que a responsabilidade deles aumente nesse sentido aí. Então vão fazer 3 jogos assim que eu tenho certeza que vai ter uma entrega muito entusiasmada, pela idade de todos eles, e você jogar no profissional já é ótimo, e você jogar no profissional, com os jogadores que você conhece e principalmente já sabe das características dele. Então isso facilita muito. Não dizendo com isso que você já entrou em campo, já ganhou, que você já vai atropelar o pessoal do Afogado em Gazeira. Então tudo isso você vai trabalhar para ver exatamente o potencial desses atletas. E eu tenho certeza que vai ser um jogo bem interessante.